Pastor, eu queria saber se você queria contextualizar um pouco da sua visão sobre o desastre ambiental, né? De como as coisas aconteceram, como é que você ficou sabendo, qual foi a participação da Igreja Batista também, né? Nesse papel. Eu lembro que tinha várias assembleias que aconteciam dentro da igreja, né? Que os próprios laudos eles foram feitos e divulgados para a população lá. Então, você pode contextualizar um pouquinho para a gente como foi todo esse processo, o envolvimento da igreja no desastre ambiental? Primeiro, eu acho que uma coisa que eu tenho feito questão de fazer, até alertado pela minha companheira de vida, teóloga pastoral Adia Barros, que é de fazer uma autocrítica, porque nós estamos presentes no bairro desde 1970, ano em que a ditadura militar instalou a Braskem, que é a época Salgema, e teve já outros nomes, Goela Abaixo, da Sociedade Alagoana. O professor José Geraldo, à época, respondia para uma espécie de Secretaria do Meio Ambiente e ele dizia: isso não vai dar certo, isso vai redundar em desastre, em morte, em degradação, e se negou a assinar os laudos. E à época também se dizia que era mais fácil Maceió mudar de lugar do que a Braskem deixar de ser instaurada. E, de fato, a Braskem foi instaurada, o professor José Geraldo foi banido daqui, tá, como uma pessoa que não era lúcida. Por que eu trago esse resgate de 1970? Porque, lamentavelmente, por um viés ou por outro, a nossa teologia à época não nos fazia contemplar aquela questão. Então, nós estávamos presentes no bairro, somos uma das primeiras igrejas protestantes, né, tirando a Igreja Católica, que está presente no bairro há mais tempo, até pela colonização da nossa região. Nós nunca nos vimos preocupados com esse crime em andamento. Também, nesse período, houve várias tentativas de manifestações de sindicatos, movimentos sociais, que foram abafados, porque a Braskem, em Alagoas, e não só em Alagoas, onde ela tem seus tentáculos com outros nomes, ela consegue, né, ou abafar, ou ludibriar com o Prêmio Braskem de Jornalismo, Corrida, Cinturão Verde, mas quando ela se instala, ela já degrada 3 bairros, Pontal, Trapiche, Prado. Depois ela estende a mineração para o bairro do Mutange, né? São, salvo engano, 34, eram 34, espero que eram, né? 34 minas, mais ou menos, na Lagoa, e 4 minas em terra firme, e isso debaixo dos pés da gente. A gente começou a discutir a questão ambiental, mas, óbvio, a Braskem está na cidade, né, com a sua discussão de que ela era a maior promotora de encargos, de tributo, empregadora, então os jovens sonhando, né, que saíam do Instituto Federal para, quem sabe, trabalhar na Braskem. Enquanto isso, nos bastidores, o Instituto do Meio Ambiente não fazia o seu trabalho devidamente correto, pedindo aos técnicos da Braskem que dissessem ao IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, se eles estavam fazendo tudo direitinho. E o fazer tudo direitinho era perfurar, diluir a rocha, né, o salgema, e no lugar do salgema colocar ou areia, ou água, ou o que fosse. Durante um período de tempo muito curto eles fizeram isso, depois deixaram para lá, mas diziam que estava tudo ok. A gente teve, né, o epicentro da coisa em 2018, né, um governo escancaradamente decide abrir as cancelas para que a boiada passe. Então, ora, se você está querendo ocupar áreas de reserva indígena, está querendo grilar, os caras estavam querendo destruir áreas de preservação aqui do litoral, né, de Restinga, para construir resort, etc. e tal, por que, né, fiscalizar a mineração que dá tanto lucro? Aí, na sequência, vem uma pandemia, e a pandemia nos barrou de estarmos mobilizados na rua. Então, esses 2 elementos contribuíram para caramba com a poderosíssima Braskem. Eu só encontro um tracinho como religioso, que foi o tal do 2,8 tremor. Aí ali, fevereiro, março, tem esse tal desse tremor de 2,8, que não é terremoto, né? 2,8. Mas 2,8 não é nada se você tiver numa área preservada, certo? E tal. Com esse tremorzinho, e eu louvo ao mistério, ele abre, pelo menos, a possibilidade da ferida. Então, abre um rasgão no meio do bairro do Pinheiro, especificamente. Esse rasgão atinge a classe média alta do bairro do Pinheiro, porque se atingisse como epicentro Mutange, que era a área pobre, paupérrima, ou Saém, ou Alto do Céu, talvez demorasse até mais, mas como atingiu o epicentro do bairro, que é onde estava concentrada a classe média alta, ali começam a ver as primeiras casas rachadas, apartamentos, e, óbvio, a igreja tem membros ali, né? Membros e membros e membros que moram naquela região, e as pessoas começam a ser retiradas. Primeiro, foi acusada, né, foi alardeado que isso era a Companhia de Águas daqui,
que o nome era Casal, então teria sido ela, com suas perfurações, suas tubulações antigas. Depois foi colocada a culpa na população, que estaria fazendo poços artesianos aleatoriamente, então uma verdadeira tábua de pirulito, e a Braskem em silêncio, né? A gente tentando fazer uma pressão, até que depois de algum tempo, de um certo tempo, a CPRM chega aqui, que é o órgão federal que deve fazer a pesquisa, e finalmente detecta que não, a causa era antrópica. E é óbvio que muita gente não entendeu e a gente brigava, o que é antrópico? Causado por mão humana. Então não é um fenômeno. Se é fenômeno, não é gerado, né? Não é provocado, e não é um fenômeno, é um crime. É um crime ambiental. É o maior crime ambiental em andamento em área urbana no mundo. Como a gente não teve aquela situação de Brumadinho e Mariana, que também não foram fenômenos, foram crimes provocados por Vale do Rio Doce e Sabarco, então ali começa a época. Nós tentamos mobilizar as lideranças religiosas do bairro, na sua vertente mais plural possível. Logramos êxito um período, e a ideia é que essas lideranças religiosas, com capilaridade, né, do terreiro ao centro espírita, a Igreja Católica, a Igreja de Crente, a gente pudesse participar junto com as associações do debate da questão. À época, convidávamos outras comunidades, mas o pessoal tinha medo. E outra coisa, o medo da Braskem também. O medo da Braskem, que trabalhou muito sorrateiramente, minando, tá certo? As lideranças, e eu digo isso com muita tranquilidade, né? Minando as lideranças. Por exemplo, nós tivemos lideranças comunitárias que tiveram suas casas superdimensionadas de valor, né? Fora alguns empregos, né? de amigos, familiares, etc. e tal, leviando da minha parte, talvez possa ser, mas esse é domínio público, essa crítica. E com essa divisão, e uma outra coisa muito, muito inteligente do mal, a casa da Natália, que ficava em frente à casa da Patrícia, a casa da Patrícia às vezes melhor que a casa da Natália, do mesmo naipe. A casa da Natália recebeu X na avaliação, que é sempre a avaliação da Braskem, a que você pagava o que fosse, não valia, e a casa da Patrícia, X menos. E aí, em vez de Patrícia ficar indignada com a Braskem, ficava indignada com a Natália. Então, a população começou a se dividir. Depois, você tem o famoso, famigerado, diabólico acordo, que, em nome de uma possível tragédia iminente que iria matar multidões e que poderia recair a culpa dessas mortes todas nas costas das procuradoras, do Ministério, etc. e tal. Então, vamos fechar um acordo. Acordo que, por exemplo, né, hoje deputado federal por Alagoas, alardeava aqui que ele era o procurador-geral, que iria lutar, por exemplo, por uma indenização por danos morais de 100 mil por domicílio, tá? 100 mil reais por pessoa.